Muito boa tarde para todos, boa tarde para os da costa oeste dos Estados Unidos da América e do Canadá, muito boa tarde também para aqueles que nos acompanham na costa leste, onde ainda é tarde, o sol ainda está fora, muito boa tarde para aqueles amigos que nos acompanham no Brasil, onde, portanto, que também ainda está, portanto, com algum sol, com toda a certeza, e, obviamente, boa tarde, já boa noite, aliás, para aqueles que nos acompanham em Portugal continental, na Madeira e nas duas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, ou em outro país de língua oficial portuguesa. Este é o segmento Olhos nos Livros, Palavras de Costa a Costa, um segmento da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras, instituto que começou aqui nesta universidade em fevereiro de 2019. Uma vez por mês, hoje, esta feita, foram mais umas semanitas, aqui estamos para vos falar dos 4 livros que escolhemos ao longo das últimas 4 semanas. Uma nota para aqueles que nos seguem e que nós agradecemos é que obviamente, na próxima semana já teremos novo livro e teremos mais 4, e depois, no dia 5 de julho, teremos mais uma intervenção destas, onde partilharemos a informação ao vivo, e depois vamos ter um intervalozinho, porque eu acho que já têm livros suficientes para lerem ao longo dos meses de julho e de agosto. Voltaremos no fim de agosto para a nossa temporada, digamos assim, do outono de 2022. Mais uma vez, muito obrigado aos meus colegas e amigos, à professora Manuela Marujo, ao poeta João Martins e ao professor e poeta José Luís da Silva, por estarem aqui conosco, e o que nós vamos sempre fazer, como aliás tem sido a nossa tradição, é cada qual falará do livro, e entretanto eu vou partilhar, porque queria vos dizer que, para além da nossa página no Facebook, portanto, a página Olhos nos Livros, também temos uma página, digamos assim, um Google site, onde todo este material está arquivado. Portanto, se as pessoas que conhecem não têm Facebook, mas gostariam de ver, se conhecem algum amigo ou algum membro da vossa família que não possui Facebook, mas que gostaria de ver o que está já apresentado, temos esse site. Basta ir, portanto, ao Google Sites e escrever Olhos nos Livros, e vamos partilhar essa informação. Portanto, boa tarde para os meus 3 colegas e amigos, e vamos começar com a professora, como sempre, ladies first, a professora Manuela Marujo. Obrigada Inês, aos colegas presentes e a todos os que se interessam por estas leituras. Então, eu ia falar um pouco sobre o Rui Balsemão, que apresentei, portanto, naquela semana que me coube, e eu falei sobre estes 2 livros. Portanto, o Rui é poeta, e eu acho que em todos os casos deve conhecer um pouco o autor, mas neste caso eu acho que a vida dele determinou muito o que ele escreveu, e por isso eu gostava de referir. Ele tem 88 anos neste momento, está em sua plena força física e mental, está a preparar um romance, e ele é um angolano branco, acho eu, com um percurso bem característico, digamos assim, portanto, de avós e pais angolanos. Ele, na sua poesia, remete muito para as suas vivências em Benguela, em Carmona e depois Luanda, onde ele passou a maior parte da sua vida, portanto foi para lá adolescente. Então no livro ele relembra, e depois eu terei a oportunidade de ler uns bocadinhos dos seus poemas. Ele lembra com muita intensidade a sua vivência angolana nos seus livros, não é, de poemas. O percurso dele não tem nada, de facto, a ver, formação, etc., com letras ou humanidades. Ele é de contabilidade, administração pública, etc., mas dentro de si devia ter sempre uma sensibilidade para a palavra escrita. Só que quando ele vem para o Canadá,
tipicamente retornado, não é? Em 75, como muitas outras famílias o fizeram aqui para o Canadá, que acolheu muitos retornados. Ele, as suas primeiras preocupações foram, não é? Tinha mulher e 3 filhos, organizar a vida, integrar-se aqui na sociedade local, trabalhando, e a poesia ficou de lado. Só quase 30 anos depois é que ele publica o seu primeiro livro, o meu Grito, Meu Canto, e conheci-o logo nessa altura porque, dado que tínhamos amigos comuns, eu já conhecia algumas das suas composições e convidei-o para ele apresentar o livro nas minhas aulas, e o Rui é de facto uma pessoa que sabe dizer a sua poesia. E foi imediatamente uma conquista de leitores, não é? Junto dos alunos, que não é fácil, como nós sabemos, como professores de língua estrangeira, e ficámos, portanto, atentos à sua posterior publicação, e ele veio mais tarde com a voz de dentro. E, de facto, o que eu noto na poesia do Rui é uma grande procura de perfeição, não é? Ele tem o dom da palavra, mas a palavra é bem procurada, pesquisada. Ele, como ele me disse já mais do que uma vez, não publica por publicar, ele publica quando tem alguma coisa a dizer, especialmente quando ela é bem dita. A poesia dele é bastante elaborada, não é fácil, digamos, de ler, embora ele tenha recebido vários prémios pela rádio, portanto, ele compôs vários dos seus poemas foram depois musicados, o que também diz um pouco sobre a poesia dele, e, portanto, há uma musicalidade, há um trabalho que ele faz bem demonstrado depois no produto que é a sua poesia. Às vezes temos pena que ele não tenha produzido mais, mas claro, quantidade não quer dizer qualidade, não é? Portanto, estes 2 pequenos livros que ele publicou são uma prova de que dentro dele, apesar da sua formação não ter, como eu já disse, nada a ver com as letras, a literatura, mas dentro dele ele tem uma sensibilidade e uma capacidade de expressão que nos faz gostar de lê-lo, gostar de ouvi-lo e de compreender porque é que várias das suas composições foram musicadas. Eu ficava por aqui e depois darei alguns exemplos. Exato, obrigadíssimo, professor Manuel Amarujo, e depois, como é nossa tradição, voltaremos de novo, portanto, à professora Manuela Amarujo para ler, portanto, alguns excertos da poesia que, portanto, ficamos ansiosos. Eu, pessoalmente, não conhecia, uma lacuna minha, entre várias, e estou ansioso para ouvir. Passamos então para João Martins. Olá, isto parece que a contabilidade é contagiosa ou aproxima-se muito da escrita. O autor de que vamos falar hoje, que eu me dediquei, o Valdomiro Soares, tem uma grande percentagem da sua vida profissional ligada à contabilidade. O que aparentemente podíamos dizer, mas tem mesmo alguma coisa a ver com a escrita? Ele, da contabilidade, conseguiu passar depois para a escrita, mas na escrita de um aspecto muito particular, que é a investigação na história.
sempre, desde que eu conheço há 20 e muitos, 30 anos, sempre o vi ligado a atividades comunitárias, quer no Sport Clube Português Newark, quer no Clube Português de Filadélfia, onde ele residiu uma parte substancial. E eu diria que felizmente temos pessoas como o Baldomiro, porque dentro da sua pesquisa histórica, de, como a gente diz numa linguagem muito popular, andar a vasculhar nos papéis, ele conseguiu descobrir dados históricos que dificilmente se manteriam durante a disponibilidade das pessoas se ninguém os coligisse e tivesse a coragem também de os publicar, naturalmente, com o apoio dos próprios clubes em si. Mas, entretanto, para falar isto, resumindo um bocado a ligação do Baldomiro à escrita e à atividade comunitária, o livro de hoje é um livro muito, muito particular. O Baldomiro, a seguir ao período revolucionário de 74, 73, 74, 75, ele nessa altura estava em Angola. O pai ligado à atividade pescatória e sentiram a necessidade de, digamos, de saírem de lá. E meteram-se numa aventura que, como eu até disse numa nota, esta aventura tinha que ser portuguesa. Numa traineira, meteram-se durante 35 dias numa viagem de regresso com os instrumentos rudimentares da época para vir para Portugal, fazer toda a costa da África. Às tantas perderam-se mais que uma vez, entraram em diversas situações de risco, sem combustível, com muitas dificuldades mesmo na parte da alimentação, porque, pronto, eles, sobretudo o pai, e ele colaborava, era pescador, não era marinheiro de longo curso, muito menos transcontinental. E é extremamente impressionante a forma extremamente interessante como ele se refere às pessoas e ao espírito que os unia a todos nessa viagem. E felizmente conseguiram chegar, apesar de bastante, quase já iam parar à zona ali da costa de Nazaré, por essa área, porque se perderam, pronto, os instrumentos de navegação e a capacidade de os usar era reduzida. E chegaram, e claro, para eles foi uma vitória, e para nós a oportunidade de ter este livro magnífico desta viagem. E, no fundo, todos nós imigrantes, de alguma forma, somos viajantes, temos o ponto de partida da imigração para nós, para além do que estará dentro de cada um de nós, é depois a viagem, e a viagem é o ponto, pelo menos fisicamente, marca, e a partir do qual há um antes e depois. Há algumas notas mais sobre o Baldomiro, mas eu agora também penso que ficaria por aqui. Muito bem, obrigado, João. E depois, obviamente, que estamos aguardando mais um que não conheço, mas que quero conhecer, portanto, a leitura de alguns excertos da obra do Baldomiro. Vamos então passar agora para a minha vez. Eu falei de uma pessoa que é subejamente conhecida na Califórnia, Maria Fernanda Simões, com várias edições de autora. O livro que, portanto, me debrucei foi o Saudades dos Tempos que Já Lá Vão. É um livro de família e é um livro de paixões. Da família porque todos os textos em torno de uma série de eventos que ocorriam ciclicamente no arquipélago dos Açores e, obviamente, em Portugal continental e também
na Madeira, desde as debulhas às searas, dos trigais às ceifas, das eiras aos moinhos e atafonas, tudo se passava em torno do agregado familiar, como a autora exemplifica, entre outras circunstâncias, com a história do tio Antonico de São Miguel e da tia Maria do Rosário, uma história de amor muito interessante. É que entre a descrição destes tempos que já lá vão, a autora mistura uma série de pequenos episódios do cotidiano, os quais tornam a leitura muito mais pessoal, muito mais íntima, mais em família. É obviamente um olhar romantizado ao passado, onde a vida talvez fosse mais simples, mas seguramente que era muito mais dura. E eu abri aqui um parênteses só para vos dizer que todos nós estamos na diáspora, ouvimos muito, particularmente do arquipélago dos Açores, mas eu também diria de Portugal continental e da Madeira nem tanto, porque não tenho essa experiência, mas desde secretários de Estado a diretores, etc., toda a gente fala nos novos Açores, no novo Portugal, possivelmente também na nova Madeira. Eu diria que estes textos da Maria Fernanda Simões são importantes para que as novas gerações também conheçam o tempo que aconteceu, também conheçam o porquê da imigração. E, portanto, porque no caso particular dos Açores, como já o escreveu o nosso amigo comum, o poeta Álamo Oliveira, foi uma imigração de necessidade da barriga. Nunca esqueçamos disso, não foi uma aventura para outros mundos. Obviamente que há casos, há exceções, há pessoas que vieram para aqui estudar, como foi o nosso amigo José Luís da Silva, mas na vasta maioria foi de facto uma imigração de necessidade. E, portanto, estas histórias, na história deste livro, estão alinhavadas com uma solidariedade que é muito portuguesa, que é muito açoriana. O povo açoriano, apesar do mar que o separa, tem, com criatividade e determinação, construído pontos importantes na unificação do arquipélago em si e na ligação com a diáspora. É um livro de paixões, porque para além da história de amor, como eu disse, do Antonico de São Miguel e da tia Maria do Rosário do Pico, há sempre esta questão, para aqueles que conhecem os Açores, muitas vezes os Açores não são os Açores, são novilhas, e isso tem algum elemento, na minha perspectiva, que é saudável, quando não vai ao ponto do entio de se chamar nomes às pessoas. E a autora relata-nos esses tempos do passado com, de facto, uma grande paixão. A autora vive um grande namoro com o tempo dos seus antepassados e era bom que esse namoro hoje fosse passado às novas gerações, que eu sou muito a favor de não vivermos um saudosismo, mas de conhecermos de facto essas épocas, porque faz parte de quem somos. Portanto, o livro chama-se Saudades dos Tempos que Já Lá Vão. Maria Fernanda Simões teve um papel muito importante na rádio de língua portuguesa na Califórnia, teve um programa de rádio durante 35 anos e era das poucas pessoas que lia poesia no seu programa de rádio, portanto não era um programa qualquer. Entre cada uma das músicas que a Maria Fernanda Simões apresentava, para além dos seus compromissos com as casas comerciais, havia sempre um momento de poesia, um momento de um livro. E já havia publicado antes desse Os Meses das Nossas Raízes, As Lavadeiras e Suas Maluqueiras. Portanto, é um testemunho de um tempo, é verdade, e de um lugar nos Açores, mas é ainda um retrato de uma mulher eternamente ligada à sua Ilha do Pico, e é um povo que soube, como aqueles que conhecem o Pico sabem muitíssimo bem, que soube do basalto de pedra e pouco mais construir uma das mais míticas e encantadoras ilhas do arquipélago dos Açores, um dos espaços mais míticos de Portugal. Portanto, o livro chama-se, como eu disse, Saudades dos Tempos que Já Lá Vão, e em breve lerei também um pequeno texto sobre o mesmo. Passo então para o meu amigo José Luís da Silva. Olá a todos. O livro que escolhi para este mês intitula-se Pó, da autoria de Décio Garcia Machado Oliveira, publicado sob o pseudónimo de Machado Ribeiro, em 2002 pela Portuguese Heritage Publications of California. Isso é pura coincidência, nós não planeamos isso, mas todos os autores, hoje, que falamos hoje, todos eles, nenhum teve preparação académica universitária em literatura.
Mas não fiquemos pesarosos por isso, porque José Saramago, o único prémio Nobel de Literatura Portuguesa, teve um curso de serralheiro mecânico, se não me engano, e Fernando Pessoa, a sua preparação académica foi o ensino liceal na África do Sul. Então, a preparação académica nem sempre é prenúncio de grande produção literária, se bem que tenhamos grandes escritores que tenham essa preparação. O autor de Pó, Dr. Décio Oliveira, conhecido líder comunitário da área de São José da Califórnia, nasceu na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel Açores, completou o curso liceal no Liceu Antero de Cantal, em Ponta Delgada, e o curso de magistério primário. Desempenhou funções de escriturário e chefe de secção de licenças e impostos na Câmara Municipal da Ribeira Grande. Emigrou para a Califórnia em novembro de 1957 com um visto de estudante. Recebeu o seu doutoramento em junho de 1965 na Faculdade de Estomatologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Estabeleceu residência e consultório em São José, onde exerceu durante 35 anos a profissão de dentista, aposentando-se em 1999. Foi várias vezes presidente do Portuguese Athletic Club, importante instituição cultural, desportiva e social em São José da Califórnia, onde desenvolveu um notável trabalho de liderança comunitária. Recebeu o prémio do Dia de Portugal da Luso American Education Foundation e o grau de Comendador da Ordem de Mérito de Portugal. Além de Pó, publicou 2 outros livros de poesia em 2005, Retalhos da Alma e Sol Posto, ambos também editados pela Portuguese Heritage Publications de Califórnia. E além disso tem em preparação mais um livro de poesia. Machado Ribeiro foi o pseudónimo que o Dr. Décio Garcia Machado Oliveira escolheu para levar ao prémio Pó, confissão íntima e dolente da sua vida. Machado e Ribeiro são os 2 polos da sua poesia. O primeiro, que fatidicamente já estava no nome do autor, é a metáfora dos muitos e duros golpes que a morte foi dando implacavelmente nos ramos frondosos da sua amada oliveira familiar. Ribeiro é um regresso simbólico às fontes de saudade e profunda melancolia de Bernardim, que percorre a sua obra como os caudais das grandes ribeiras da sua terra. Ao ler os seus poemas, pode-se sentir a presença anímica de 3 grandes heróis seus, que impuseram as mãos sobre a sua mente em carne viva e apadrinharam o seu gesto poético, sem, porém, sugerir imitações. Com Camões, partilha a grande desilusão da vida, particularmente no amor. Como o Bocage, nos seus últimos versos, vive um remorso profundo que lhe dilacera a alma, não tanto pelo que fez na vida, como o poeta Sadino, mas pelo que a vida não lhe deixou fazer. Com Antero, poeta da sua ilha, comparte a angústia existencial que aflige os que se dão conta da pequenez humana e, como a esfinge, contempla a imensidão dos céus, questionando as veleidades da existência. Os seus poemas recolhidos em Pó são fiéis a ele próprio, homem apaixonado e exuberante, mal com o mundo e com o seu fado, e bem com todos a quem o seu abraço vigoroso alcança. A sua alma generosa dá-nos o seu retrato verdadeiro e sofrido. Bem-haja pelo seu talento poético e pela coragem de compartilhar conosco aquilo que traz no coração. Muito obrigado, José Luís, obrigadíssimo, e vamos então agora passar para as leituras, que cada um, portanto, obviamente escolheu um excerto pequeno de ficção ou de poesia, poemas, portanto, daqueles que foram os 4 livros escolhidos nas últimas semanas para este segmento Olhos nos Livros, e começaremos de novo com a professora Manuela Marujo. Do primeiro livro do Rui, chamado Meu Grito, Meu Canto, eu vou ilustrar aquilo que eu afirmei, que eu acho que é verdade, o seu amor, a sua saudade por Angola. Então este poema chama-se Minha Angola, Minha Mágoa. Minha Angola, minha mágoa, minha raça, minha gente, minha sede, minha água, a raiz-mãe, minha semente.
chão batido, chão magoado, por irmãos do mesmo chão, chão dorido, chão manchado do meu sangue, sangue irmão. Por quê? Porque sangue em vão, mais fome e dor no teu chão. Tens fronteira, tens bandeira, voz inteira e boa terra, por que mais guerra? Tens obreiros, engenheiros, enfermeiros e doutores, por que mais dores? Tens cansaço, dor e inchaço, olhar baço, gente e zangue, por que mais sangue? Tens na mata gente farta, sem cubata, que não come, por que mais fome? Porque sangue em vão, mais fome e dor no teu chão. Terra mártir, chão sagrado, terra mãe de heróis caídos, chão que enterras desolado os teus filhos divididos. Pede a Deus, no teu lamento, minha mágoa, ó minha terra, que dê paz ao teu tormento, que dê paz à tua guerra. Não queiras mais sangue em vão, mais fome e dor no teu chão. E agora também sobre Angola, mas mais leve, fado de um batuque. Cai geada na seara, cai cacimbo no capim, cai a neve que não para de morar dentro de mim. Chora triste uma guitarra, ronca exausto o meu batuque, e cá longe, com mais garra, cai a neve, tuc-tuc. E a minha alma só de banda com a saudade que magoa, vai e voa até Luanda, volta e voa até Lisboa. E o batuque grita, grita e não para de me chamar, e a guitarra geme aflita por me ver assim chorar. E do Bengo ao Rio Tejo, da Mutamba ao Rocio, eu vagueio e só vejo que há mais neve e faz mais frio. E a minha alma só de banda com a saudade que magoa, vai e voa até Luanda, volta e voa até Lisboa. Já é surdo o meu batuque e já rouca a minha guitarra. Já não é neve, é só estuque o que me prende e agarra. Desce a seara e o capim, volta a geada e o cacimbo. Cai mais neve e morre em mim a saudade do meu quimbo. E a minha alma só de banda com a saudade que resiste. Vai e voa até Luanda, voa e volta e vem mais triste. Bonito, não é? Muito bonito. Agora Muito eu vou ler. Ele tem uma musa, eu posso dizer o nome, Mina Jardim, ela é uma cantora muito conhecida aqui em Toronto, e a mulher dele, e muita da sua poesia é muito apaixonada. Ele tem muitos poemas de amor e alguns assim um bocadinho eróticos. Eu vou ler dois. Este chama-se Sede Amante. Foi sol brilhante, uma manhã linda, um ar bem-vindo de uma aragem doce. Foi ânsia imensa, uma tarde infinda, para que essa noite finalmente fosse. Foi o encontro de um esperado beijo, foi sede amante como nunca houve. Dois corpos dados a um só desejo, uma alma toda embebida noutra. Tão forte foi o elance, tão ávidos se deram, tão súbito o impasse que logo se quiseram, e apenas mal chegados beijaram-se perdidos, e cegos já tomados, sem mando e derretidos, despiram-se a esmo e sem olhar a nada, fizeram ali mesmo, ali logo à entrada. Oh, que bocas sequiosas fazem e bebem quando cegam. Oh, que dedos ansiosos buscam e vivem quando sentem. Oh, que corpos nus desejam quando se abrem e se entregam. O que amantes em delírios sabem, entendem e consentem. Momento, já depois, já ambos sossegados, deitaram-se os dois desnudos e prostrados. Num plácido abandono e logo num instante caíram naquele sono, no âmago distante e surdo desse coma que embala e embevece, que amansa e que doma e apenas acontece,
quando bocas sequiosas cedem exaustas de beber, quando dedos ansiosos param e acalmam deleitados, quando corpos nus se rendem embriagados de prazer, quando amantes em delírio beijam e caem saciados. E vou ler outro, o último. Ele põe-se na voz de uma mulher, a sua amante, certamente, que ele desejava ouvir essas palavras. Chama-se Assim Sou Tua. Venerar-te como sol do meu poente é meu encanto. Conservar-te como o homem dos meus sonhos, o meu anseio. Sublimar-te na loucura dos meus versos é o meu canto. Adular-te e contemplar-te longamente, o meu recreio. Abeirar-me do teu corpo e abraçar-te é meu trejeito. Desejar-te como a fome me depende o meu sustento. Saborear-te como mel das minhas noites, o meu proveito. Madrugar aconchegada aos teus braços, o meu alento. Com as ânsias de um desejo, assim te busco, assim te almejo. Com a sede de uma amante, assim me deito, assim sou nua. Com a febre de um delírio, assim te sinto, assim te beijo. Assim te adoro loucamente, assim sedenta, assim sou tua. Qualquer destes teve o prémio do Festival da Canção e foram musicados. E espero que tenham gostado este se chama A Voz de Dentro e é o último livro do Rui Balsemão da Silva. Muito bem, excelente, bela poesia. Obviamente, vamos passar para João, com a leitura do teu escolhido para esta última ronda. Há instantes, só uma pequena atualização. O autor, o Valdemiro Soares, além da pesquisa histórica, também escreve poesia. Tem vários livros publicados de poesia e da história dos clubes, o que tem sido extremamente importante. Ele é que escreveu, nos 90 anos, a história dos 90 anos do Sport Clube Português, escreveu a história dos 50, suponho que 50 anos do Clube Português de Filadélfia, está em fase final de publicação, a atualização com os 100 anos do Sport Clube Português que foram celebrados no final do ano passado. Portanto, é de uma dinâmica extraordinária. Mas eu escolhi este da viagem exatamente pelo conceito de viagem, neste caso uma viagem física, geográfica, de mar, no caso dos milhões de histórias de imigração, as viagens também, e que de alguma forma, e toda esta história se passou também em Angola, portanto temos aqui vários pontos comuns. Eu lerei uma pequena parte da introdução e depois da parte final da chegada a Olhão, a Algarvio. Planear uma viagem por navegação marítima não é tarefa fácil quando estão envolvidas pessoas que não têm conhecimento de navegação de alto mar. Com o mapa nas mãos, sem saber fazer a leitura da posição em que se encontravam, não saber fazer as correções das correntes marítimas e dos ventos, quando para isso é necessário fazê-lo frequentemente. Apenas uma delas, o mestre Sabino, pescador há mais de 50 anos, tem conhecimento de navegação costeira, tanto da costa angolana como da portuguesa, mas como experiência vivida e não como uma técnica adquirida para navegação de longo curso. Navegar de Luanda para Olhão, num barco de pesca com pouco mais de 14 metros, sozinho, governado por um mestre de pesca, 2 pseudo-marinheiros e uma mulher, sem motorista, sem meios de comunicação, sem combustível suficiente para chegar a Portugal, foi uma aventura que, se diga em abono da verdade, bastante perigosa. Como eu disse, o meu à parte tinha que ser portuguesa uma história destas. Contámos com solidariedade de barcos que porventura encontrássemos
ao longo do caminho, ou por hipótese encontrar um porto marítimo de um país amigo. Mas a verdade é que depois da nossa saída de Luanda, no primeiro porto da África, em que tivemos a pouca sorte de entrar, só tivemos dissabores e problemas graves. Vou saltando uns poucos. A nossa salvação deveu-se a um barco de pesca espanhol com a coordenação da Marinha de Guerra Espanhola instalada em Vila Cisneros, no Sara, ainda sob a administração espanhola. No mar, a solidariedade é muito grande e felizmente encontramos barcos de pesca que nos ajudaram bastante. Um japonês e vários espanhóis. Mas mesmo planificando com o pouco conhecimento que tínhamos, queremos ter feito um bom trabalho, isto porque não fora o desvio do Golfo da Guiné ocasionado pelas tempestades, temos a certeza que com o combustível com que saímos de Luanda poderíamos ter atingido as Ilhas Canárias e aí os nossos cálculos, embora arcaicos, estariam certos. Quanto à narrativa de viagem, é inspirada pela heroicidade dos meus avós e pelos valentes homens de Olhão e de Santa Luzia, e ainda por ter tido o privilégio de leituras trágico-marítimas e dos impressionantes poemas épicos de Camões em Os Lusíadas, o quanto tem de significativo, pelo que vivenciá-los na viagem e que acrescento à narrativa alguns versos nos momentos mais dramáticos dos acontecimentos. Somente um poeta iluminado como Camões poderia versejar as tempestades por ele vividas e tal como as que vimos e sentimos. Enfim, para quem tiver a oportunidade de ler, deixo os relatos, porque ele faz o relato dia a dia, e acrescentando elementos depois sobre alguns dos participantes ou das pessoas intervenientes. Chegamos. Nestes últimos minutos de navegação, ainda houve tempo para olhar para trás e ver plasmada na minha frente África, Angola, Luanda, Samba Grande, onde deixei a minha casa completamente mobilada e preparada para receber os novos inquilinos gratuitamente. Lá deixei 20 anos de trabalho. No quintal, 7 mamoeiros e 2 bananeiras, ao longo do muro que dá para a rua, cuja intenção foi para que os seus frutos alimentassem as crianças que diariamente por ali passavam quando saíam da escola. Num dos últimos dias ali passados, 2 crianças angolanas, nossas vizinhas, com cerca de 12 anos de idade, perguntaram-me: Senhor, a nossa professora de escola ensinou-nos que os portugueses estão aqui há 500 anos, porque é que eles agora fogem com medo? Sem resposta e no silêncio daquela maravilhosa tarde do sol posto angolano, esperando a noite que se avizinhava, chorei amargamente para dentro de mim mesmo. Tão bem me questionei. E enfim, repito, a paixão deste homem pela viagem aqui física tem-se mantido na viagem histórica e é isso que eu pretendo dar a conhecer do Valdemiro Soares, como eu digo, um grande amigo e companheiro de muitas viagens também. Muito obrigado, João, e obviamente que abro o apetite para todos aqueles que ainda não escolheram um livro para este verão. Eu vou passar então para o livro da Maria Fernanda Simões, Saudades dos Tempos que Já Lá Vão. Portanto, é um livro, um dos 3 livros que ela já publicou. Portanto, o primeiro livro que ela publicou, aliás, alguns devem se lembrar, foi pela Peregrinação, Publications, do José Brites, que, pelo que parece, regressou a Portugal e que publicou muitos autores da diáspora durante muitos e muitos anos. Eu dizia-lhe, portanto, isso é uma grande aventura, e o Zé sempre me respondia: pois, eu podia ter tido um barco, mas o que é que eu hei de fazer? Eu publico autores e invisto nos autores, e portanto o José investiu de facto muito dinheiro e publicou muitos autores numa altura em que não haviam muitas editoras. Ele foi pioneiro nisso. Portanto, só um pouco, esta foi uma edição de autor que ela publicou na Ilha do Pico.
E fala, portanto, do ciclo da seara e do trigo e da importância desse aspecto. Eu vou só ler um pequeno excerto, porque, obviamente, que a descrição são várias páginas, cerca de 20. Não esqueçamos, no entanto, que o dia da debulha era um dia de trabalho, mas ao mesmo tempo um dia de muita alegria, quer para a chamada rapaziada, quer para rapazes e raparigas, pois não havia mais bichos para vigiar nesse ano. Podiam dormir o sono da manhã, quer para o lavrador que se sentia satisfeito por guardar nos túneis o trigo para o sustento da família durante o ano, quer para as mulheres que em breve começariam a fazer as tranças para os chapéus. Este mês de julho era o mês das debulhas. Vem o ditado que diz: quem debulha em agosto, debulha com mau gosto. As mulheres regressavam a casa para a tarefa do jantar. O tempo corria rapidamente, cerca de uma hora para as 2, tinha que se servir o jantar a todo o pessoal que ajudava na lida da debulha. Não havia tempo a perder. Aqui abre uma parênteses para dizer, portanto, entre a 1 e as 2 nos Açores chamava-se o jantar, e depois à noite era a ceia. Portanto, não se usava o sistema que usamos hoje, não é? Até porque começavam a trabalhar muito cedo, como sabemos. Não havia tempo a perder, não havia gás, tudo era preparado com lenha e numa trempe ou numa chapa de ferro e cimento, conforme as possibilidades da casa. Vida difícil, mas tudo se fazia com amor e carinho. Quando a hora do jantar chegava, elas voltavam com os mesmos cestos à cabeça, cobertos com as mesmas toalhas brancas, a melhor loiça da casa. Tudo era feito com esmero e bom gosto. As mesas improvisadas no chão, terrinas ou sopeiras cheias de sopa de galinha no centro, ou ainda uma sopa de feijão, carne cozida, o bolo do pico fresquinho, quem não o conhece deve conhecer o bolo do pico, queijo fresco, feito em casa, tudo era produto do lavrador, não faltando o arroz doce para a sobremesa e regado com o bom vinho de cheiro, não sei se é assim tão bom, portanto, mas o bom vinho de cheiro que era típico nos Açores, ou o café de cevada com leite e adoçado com açúcar. Era este, no geral, o jantar da debulha. As lidas continuavam dentro da eira. O grão do trigo tinha sido separado da palha, como quem separa o filho da mãe. A palha amontoada em feixes ou era levada, para as casas de pasto ou atafonas, como nós chamávamos, e depois serviria para sustento do gado ou a mais fininha para encher os colchões das camas. A moinha, que era a casca do trigo, era guardada numas casinhas que havia ao lado da eira. Também era utilizada para sustento dos animais. Com a palha das bonecas, os homens varriam o trigo para o centro da eira e com umas pás começavam a ventejar, o idioma que usavam, a ventejar o trigo, operação que consistia em padejar o trigo na eira a fim de arejarem e levar, portanto, o trigo para ser, obviamente, mais limpinho. O dia ia chegando ao fim. À tardinha, depois do trigo metido em sacos, havia que se merendar. Os dias eram grandes. Novamente, as mulheres chegavam com uma merenda que consistia em batatas e peixe seco ou fresco, com um apetitoso molho de cebolada ou molho cru com salsa, o bolo e o pão que eram indispensáveis para uma refeição naquela época. Terminado o dia de debulha, o lavrador levava o trigo para casa, em sacas às costas, depois de ser medido com a rasolha do alqueire. Naquele momento, o trabalho estava concluído. Não havia mais bichos para vigiar, nem trigo para acartar, até ao ano seguinte, se Deus o quiser. E o ditado diz: o melhor da festa é esperar por ela. Deixava-se a eira limpa para no outro dia, dizia eu, no novo lavrador iniciar a sua debulha. Tudo estava arrumado. Era a recompensa do trabalho de um ano. Eu escolhi precisamente esta parte porque há aqui muitas nuances que são próprias da Ilha do Pico, muitas que são próprias de outras ilhas dos Açores, e eu repito, estas coisas podem parecer muito simples, mas era bom passá-las às novas gerações, porque é um tempo que na realidade não se vê nos Açores, nem em Portugal, nem em muitas partes do mundo. Portanto, saudades dos tempos que já lá vão. Maria Fernanda Simões. E passo para... Inês, só um pequeno parênteses. Não são só da Ilha do Pico. Eu aproveitei a leitura para fazer uma viagem até aos anos 60, porque
eu revia-me nesses espaços todos e com muitas das expressões usadas também na zona das Beiras, de onde eu sou natural. Isso é muito interessante, João. Ao fim e ao cabo havia, portanto... Mais do que se pensa. Exato, havia uma grande simbiose entre os acontecimentos, não era muito diferente Portugal rural, Portugal continental rural, do que Portugal insular rural, haviam muitas semelhanças. E obviamente estamos a falar precisamente nessa mesma época, portanto o livro baseia-se no fim dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Muito obrigado, João, por chamares essa atenção, que é importante, muito importante. Não foi só na Ilha do Pico, não foi só numa ilha no meio do Atlântico, foi mesmo em todo o Portugal, de les a les, como se costumava dizer. José Luís da Silva, com leitura dos poemas do nosso amigo Décio de Oliveira, portanto, do livro Pó. Há poucos dias, José Luís, numa entrada pública, está no Facebook, o nosso amigo Décio falou precisamente daquilo que anunciaste, que estava a preparar, portanto, mais um livro. E depois a nossa poeta luso-americana Lara Goulart perguntou se era em inglês. Ele disse, não, eu só escrevo em português, mas deixo isso para o Denis para traduzir a minha poesia toda. Eu acho que eu precisava mais uma vida desses agora. Com certeza, porque ele tem uma produção muito vasta. Eu escolhi 4 pequenos poemas de Décio Oliveira, ou Machado Ribeiro, pseudónimo, e todos eles de estrutura, temática e tom diferentes. O primeiro poema intitula-se Carta à Minha Mulher Filomena, assinada por um tal Fernando, e é um poema um texto da tradição açoriana de poema carta, de Armando Cortes Rodrigues, Álvaro Oliveira, escrito em tom popular. Que é raro em Décio Oliveira, um poema desses. Ele realmente tem um estilo bastante culto, mas ele quis mesmo dar esta voz popular neste poema. Carta à Minha Mulher Filomena, assinado por Fernando. Vou lançar a mão à pena para saber de vocês, pois quanto a mim, Filomena, vou indo, graças a Deus. Como tudo é diferente nesta terra americana e tanta raça de gente forma esta salada humana. Como tão bem exprimiste o que vai no coração, se os dias decorrem tristes, mais tristes as noites são. Disseste que por aí continua tudo igual, também tudo por aqui vai correndo menos mal. Diz-me se o mijo às pinguinhas já casou na covoada, e se a filha do Lingrinhas ainda anda enfeitiçada. A porca da tua tia tem tido muitos leitões, e os filhos da Sofia sempre os mesmos aldrabões. Trabalho de carpinteiro, mas o filho da Angelina, estou ganhando bom dinheiro sem perceber patavina. Ando tão desconsolado, apesar de tudo isto. Paga alguém no consulado para te despachar o visto. Sinto tanto a ausência tua, tão longe de ti, meu bem. A minha casa está nua, sente saudades também. Trabalha-se bem pesado nesta terra do Tiçam, mas muito tenho ganhado, por isso não give a damn. Tinha tanto para contar, mas está faltando papel. Não te esqueças de abraçar os pequenos do Manel. Vou terminar esta carta, bem contra os meus desejos, de tantas saudades farta, de 1000 abraços e beijos. Aqueles poemas que tentam retratar a imigração e a separação na aventura imigratória. O segundo poema é bem pequenino, chama-se Açores, e é um pequeno poema saudosista que relembra a terra de origem. Açores, ilhas de sonho, berço de amores, jardim risonho de esbeltas flores. Ai, quantas saudades de ti, minha aldeia, do som das trindades, da luz da candeia. 9 estrelas por Deus plantadas no vasto mar, de azul sem par, formosas e belas, pela natura amadas. Adeus, meus Açores, de poeta azular, matizados de flores, beijado pelo mar, guarda meus amores até eu voltar. Em seguida vou ler um poema intitulado A Camões. O Dr. Décio Oliveira tem um grande conhecimento de Camões, ele sabe poema após poema de Camões de cor, como se diz, de cor e salteado. Ele escreveu este poema muito interessante porque ele intercala versos de Camões no texto, e vão reconhecer isso ao ouvir. Eu te saúdo, Camões, és o símbolo da minha pátria. Como tu, ninguém jamais a imortalizou. Como tu, ninguém cantou as glórias e os fracassos
da ditosa pátria tua amada, a ponto de não te contentares apenas de morrer nela, mas com ela. Cantastes os feitos dos destemidos de antanho, que tudo deram por ela, até mesmo a própria vida. És o símbolo da unidade lusíada. Por isso quero fazer-te um pedido. Lá no assento etéreo onde subiste, roga a Deus pela comunidade imigrante, cada vez mais débil, cada vez mais dividida pela vaidade e pelo egoísmo. Já te queixavas há mais de 4 séculos de tão devastadora enfermidade. Ó glória de vão mandar, ó vão cobiça, dessa vaidade a que outros chamam fama. Ó ídolo meu, tua memória jamais dissipará, e enquanto for evocada a tua epopeia, jamais a minha pátria morrerá. Termino com um soneto, que é a forma que o Décio Oliveira utiliza mais, e ele de facto é um exímio sonetista, e como na maior parte dos seus sonetos ele expressa a sua dor, melancolia e desilusão. Isto é claríssimo através da poesia dele. Tormento. Amar-te mais não quero, para castigo basta a mágoa constante amargurada, esta saudade de dor trespassada, que ocultá-la tento e não consigo. Tão incerto o rumo que ora sigo, que de pisá-lo a alma é torturada, do pouco que ontem fui, hoje sou nada, nem sombra há do nosso amor antigo. Trago a alma e a mente tão vazias, que só quero, para o resto dos meus dias, dormir no regaço da solidão. Esquecer quem eu fui e quem amei, estrangular os sonhos que sonhei e sepultá-los no teu coração. Poesia de Décio Oliveira. Obrigado, José Luís, e é uma forma muito bonita para terminar, obviamente, este espaço de Olhos nos Livros, Palavras da Costa a Costa, em que, portanto, damos ênfase a livros de autores da língua portuguesa, aqui nos Estados Unidos da América e no Canadá, publicam aqui ou publicam em outras partes do mundo, portanto, sabem que o critério é, portanto, ser autor português nas Américas, digamos assim, na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos da América. Alguns publicaram edições de autor, outros publicaram em editoras aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, ou também em Portugal. Nós voltaremos no dia 5 de julho, no dia a seguir à independência celebrada dos Estados Unidos da América, com mais algumas leituras, mas entretanto, com algumas sugestões, entretanto convidamos a que estejam com a nossa página no Facebook e também no Google Sites, Olhos nos Livros, Eyes on Books, uma produção do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, portanto, um projeto que foi, portanto, sonhado e batizado pelo poeta João Martins, aqui presente, e que, graças ao apoio, portanto, da professora Manuela Marujo e do professor e poeta José Luís da Silva, temos, portanto, a felicidade de dar-lhe corpo e alma e aqui estarmos, e, portanto, todas as terças-feiras, normalmente de manhã, não ser que haja algo, todas as terças-feiras de manhã, hora da Califórnia, obviamente, portanto, fim da manhã, na costa leste dos Estados da América e do Canadá, há, portanto, a apresentação do próprio livro, com pequenos textos dos nossos amigos, colegas desta aventura, e, portanto, teremos Manuela Marujo, João Martins, José Luís da Silva e Dinis Borges, e daqui sensivelmente 5 semanas, no dia 5 de julho, estaremos presentes para vos apresentar essas leituras e essas sugestões, e como eu disse, depois estaremos cerca de quase 2 meses de um breve intervalo para as pessoas poderem de facto ler estes livros, porque é um por semana. Um obrigado, mantemos a nossa promessa de estarmos aqui convosco em menos de 1 hora, foram 55 minutos, isto é ótimo porque é o tempo de uma aula, não é? Para quem se lembra de uma aula tradicional, são normalmente 50 a 55 minutos. Muito obrigado, João Martins, Manuela Marujo, José Luís da Silva, e muito obrigado a todos que nos acompanharam, e mais uma vez, a todos. Tudo isto para além de estar aqui no Facebook Live e na Zoom, estaremos a partir de amanhã também no arquivo da página Fresno State PBB,
portanto, na YouTube, no canal, melhor dito, no canal da YouTube. Portanto, basta irem a YouTube e escreverem Fresno State, uma palavra toda unida, e depois PBBI, e obviamente que também daqui a algumas semanas estará no nosso arquivo na universidade, na biblioteca. Um abraço para todos, muito obrigado. Muito obrigado, Manuela, muito obrigado, João, muito obrigado, José Luís, muito obrigado a todos. Forte abraço, até sempre. Boas leituras. Boas leituras.